com os olhos do amor, com os olhos do coração. Mestre Jesus, que seus raios de luz ilumina em todas as direções, ilumina essa irmandade que se formou, ilumina nossa Bahia, nosso Brasil, nosso planeta Terra, principalmente os que ainda estão caminhando desvairadamente, sem um sentido na vida. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Que nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Que nosso irmão faça uma excelente exposição, que suas palavras sejam como raios de luz. Hoje sempre. É com você, meu irmão, agora. Ok, dona Daci, todos me ouvem bem? Sim. Eu gostaria de expressar inicialmente, né, a minha gratidão pela oportunidade de retornar à sala de estudos Chico Xavier, onde já estive pelo menos por 2 vezes que eu me recordo, que me recorde agora. É uma alegria grande. Alberto sempre convida, né, sempre faz contato comigo e convida. Nós nos encontramos também lá no Cristo Paz e Caridade, então aí em Santo Amaro. Então uma alegria grande estar com vocês mais uma vez. Eu agradeço o convite. Eu vou agora compartilhar minha tela para facilitar a nossa discussão desta noite. Todos veem a minha tela cheia? Ok, ok. Sim, está Ok, obrigado. ótimo. Então, no nosso último contato, o Alberto pediu que eu falasse sobre esse tema. O homem é sempre punido pelo que pecou. Esse tema, ele retirou uma frase lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 5, que fica em causas atuais das aflições. Então, essa frase foi tirada de dentro do item causas atuais das aflições, repetindo o capítulo 5, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai trabalhar nesta noite esse tema, né? Então, lá nesse item que eu acabei de citar, está escrito a seguinte frase: nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Então, essa é uma observação importante para todos nós humanos, mas todos nós que temos acesso à doutrina espírita, para que a gente possa ter muita clareza das nossas responsabilidades perante a vida física, perante a vida material. Se Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos gozar dele a maneira como imaginarmos, escolhendo os nossos caminhos, fazendo as nossas escolhas, estabelecendo aquilo que há de melhor para nós, se ele nos deu este grande mérito, esta grande maravilha que é o livre-arbítrio, ele também nos deu junto a responsabilidade pelos atos realizados. Então, nós somos completamente livres para as nossas escolhas, mas nós nos responsabilizamos por elas. E quando se fala apenas pelos nossos equívocos, que certamente nós somos responsabilizados por eles. Mas pelos nossos acertos, nós também é que colhemos os louros. Não é ninguém que colhe por nós. Quando nós fazemos o bem, seremos nós os primeiros beneficiados. É evidente que nós não deveremos jamais focar a prática do bem no benefício que porventura possa vir para nós.
O benefício não deve ser a razão primeira da nossa disposição em fazer o bem. A razão primeira é fazer o bem pelo bem, como Jesus nos ensinara. É fazer o bem porque eu reconheço no outro o meu irmão. Eu reconheço no outro o filho de Deus que eu também sou. E por isso, me colocando na posição dele, sendo empático para com ele, como eu gostaria de ser atendido numa circunstância onde eu estou em dificuldades. Pois bem, é exatamente sob essa métrica que eu devo agir com relação ao meu irmão. Se eu vivo um momento de dificuldades e eu gostaria de receber assistência, é evidente que eu preciso fazer o mesmo na situação em que eu estou, momentaneamente uma situação de vantagem por poder auxiliar e não apenas por buscar auxílio. Mas é importante sempre salientar que nós vivemos num planeta que a todo instante as coisas se modificam. E muitas vezes nós estamos em um dado momento numa posição privilegiada de poder auxiliar o nosso próximo, mas em outro momento nós poderemos estar numa situação de quem precisa de auxílio. Então, primeiramente por isso, eu preciso ser empático para com o outro, eu preciso me colocar no lugar do outro. Tanto pelo exercício de que eu posso estar no lugar dele amanhã, e reencarnacionistas como somos, nós sabemos que estas posições elas se alternam todo o tempo, ainda que não na mesma existência, mas certamente em existências múltiplas. Eu posso até viver uma existência abastada atualmente e não precisar do auxílio financeiro de ninguém para absolutamente nada, do início ao fim da minha existência. Mas como nós somos multiexistentes, como nós temos muitas, diversas existências, é bem verdade que numa futura existência eu posso vir necessitando de auxílio. Então, por isso eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso me colocar na posição do outro para que eu possa entender a necessidade que ele apresenta. Por isso, eu serei beneficiado pelo bem que eu fizer. Mas, por outro lado, se eu tenho atitudes equivocadas, atitudes muito mais voltadas para o mal do que para o bem, eu serei punido por aquele mal que pratiquei. É porque Deus é um Pai vingativo que faz questão de vingar de nós todos os males que fizermos? Não, absolutamente. Deus se entristece com os nossos equívocos, porque não é isso que Ele quer para nenhum de nós. Ele não quer que façamos escolhas equivocadas, não. Por sua vontade, todos nós, indistintamente, trilharíamos o caminho do bem. Mas, como eu disse lá no início, Ele nos dotou do livre-arbítrio, Ele nos permite as escolhas e respeita as escolhas que nós fazemos, certos de que seremos responsabilizados ou agraciados por elas. Mas Ele sempre, invariavelmente, vai respeitar as nossas escolhas. Mas quando nós nos abrigamos no equívoco, isso gera responsabilidades. Porque todas as vezes que eu infrinjo a lei divina, é evidente que eu gero um malefício a alguém. Nem que esse alguém seja a mim mesmo, mas eu vou sempre gerar um malefício a alguém. E se eu gero um malefício a alguém, eu preciso entender que eu não posso agir dessa forma. Eu não posso gerar o mal a outrem, porque isso traz consequências a outrem. A lei divina busca nos ensinar por 3 caminhos básicos, a gente nunca deve esquecer isso. O primeiro dos caminhos é o amor. Se nós amarmos verdadeiramente nossos irmãos,
E quando eu digo irmãos, eu não estou falando apenas dos consanguíneos, eu estou falando de toda a humanidade. Se nós amarmos verdadeiramente os nossos irmãos, nós jamais cometeremos o mal para com eles. Jamais. Nós sempre agiremos em conformidade com o bem para eles. Porque pelo amor, só um instantinho, pessoal, vou precisar ligar aqui o computador na tomada, um minutinho só. Porque o amor jamais nos permite cometer equívocos. Então, o primeiro caminho que Deus utiliza para que a gente possa aprender as suas leis é o amor. Pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos, muitas vezes nós não entendemos o amor como um caminho. E por isso não atendemos ao chamado da lei divina. Mas Deus se utiliza de um segundo caminho, que é o caminho do intelecto. É o caminho da razão, do raciocínio. Depois do amor, nós não atendemos ao amor porque não entendemos o amor. Vem então o intelecto. E muitas vezes nós não entendemos. E mais uma vez não atendemos. À lei divina só resta um terceiro recurso, que é a nossa querida dor. Essa nós entendemos. Por isso nós atendemos a ela. Então, é exatamente por isso que nós somos punidos por aquilo que pecamos. Porque Deus é vingativo e quer vingar-se de nós, ou porque ele se diverte com o nosso sofrimento e por isso ele nos pune naquilo que pecamos? Absolutamente. Como eu disse alguns instantes atrás, ele sempre se entristece com os nossos equívocos. Ele gostaria sempre que acertássemos. Mas, porque nós precisamos aprender as leis divinas. Ele já se utilizou do recurso do amor e nós não entendemos, por isso não atendemos. Ele já se utilizou do recurso do intelecto, da razão. Nós, mais uma vez, não entendemos, por isso não atendemos. Aí ele se utiliza do terceiro e último recurso, que é a dor. Esse nós entendemos, por isso nós atendemos. Então percebem por que aqui o homem ele será sempre punido por aquilo que pecou? Para que ele possa aprender a lei divina. Para que ele possa entender que o mal gera dor. E se dói em mim, dói no outro também. Todo mal que eu faço gera uma consequência para alguém. Nem que seja para mim mesmo, mas gera uma consequência para alguém. E essa consequência sempre é vertida em dor. E quando nós somos insensíveis, não dói na gente e a gente não se incomoda porque doeu no outro. E a lei muitas vezes precisa fazer doer na gente para a gente entender o quanto incomoda. E por isso a gente não deve fazer isso com o outro. Então, é exatamente por isso que Deus sempre, a lei divina, sempre nos pune naquilo em que nós erramos. Para que nós possamos aprender a lei divina. Não para nos punir simplesmente. Deus não é um pai sarcástico que fica a se divertir com o nosso sofrimento, por isso nos faz sofrer. Não. O sofrimento é necessário para o nosso crescimento espiritual. Quando nós não entendemos o amor e quando nós não entendemos o intelecto, a razão. Lembremos-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nesse mesmo capítulo diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Isso quer dizer que nós deveremos sempre pedir a dor e ficar satisfeitos com a dor? Não, absolutamente. A posição da dor é uma posição sempre incômoda e a gente deve sempre, na medida do possível, tentar vencê-la. Esse é o nosso papel. E tentar evitar que ela aconteça. Mas o principal mecanismo para evitar que a dor cruze os nossos caminhos é cumprir as leis divinas ou naturais, que estão descritas muito bem lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, o melhor mecanismo, o mecanismo de maior capacidade de prevenção contra a dor
é o cumprimento das leis divinas ou naturais. Se a gente cumpre essas leis, a gente não vai precisar sofrer. Porque a gente aprendeu as leis pelo amor ou pelo intelecto. A gente não vai precisar da dor. Mas, quando nós rejeitamos o amor e o intelecto, o único caminho do aprendizado é a dor. Por isso que no Evangelho está escrito que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí, neste mesmo item, causas atuais das aflições, no item 4, o Espírito de Verdade afirma que duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, por isso, muitas vezes, nós sofremos consequências da dor, nós somos punidos e buscamos ao nosso redor, na vida atual, a razão para este sofrimento e não encontramos. E aí, muitas vezes, achamos que Deus está sendo injusto para conosco, porque está nos infringindo um sofrimento do qual nós não merecemos. Mas isso absolutamente não é verdade. Nós não merecemos olhando com os olhos da vida atual, olhando com os olhos da vida presente. Muitas vezes, conduzimos-nos numa trajetória reta, sem cometer grandes equívocos. A gente sempre deve lembrar desta frase que nos adverte que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Ou seja, quando nós não localizamos a causa do nosso sofrimento na vida presente, tenhamos certeza absoluta, esta causa está em vidas pretéritas. A gente só precisa ter fé na justiça de Deus, ter fé em Deus e em sua justiça, para a gente ter a ciência clara de que este sofrimento que muitas vezes a lei nos infringe, não é um sofrimento à toa. Não é um sofrimento para o deleite de Deus nos ver sofrer. Não. Este é um equívoco que cometemos em existências pretéritas, em existências passadas. Então, por isso, se nós buscamos a causa de um sofrimento na vida atual e não encontramos, tenhamos a certeza que a causa deste sofrimento está em vidas pretéritas. Porque se assim não for, Deus seria injusto. E eu acho que nenhum de nós crê num Deus que não seja justo. Na verdade, todos nós temos a certeza da justiça de Deus. Então, se ele é soberanamente justo, ele não vai nos infringir um sofrimento que nós não merecemos. E aí a gente vai ter a certeza de que estamos cumprindo uma expiação em função de equívocos cometidos em vidas pretéritas. E aí, neste mesmo item 4, o Espírito de Verdade afirma: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Bem, todos nós caímos por nossa própria culpa. Na verdade, é evidente que nós sempre buscamos, sempre tentamos identificar um culpado pelas nossas falências, pelos nossos fracassos. A gente sempre busca encontrar uma causa externa. A gente nunca olha para nós próprios, a gente nunca olha para o nosso próprio interior para tentar localizar a causa do nosso sofrimento. Né? E aí, por isso, é sempre muito cômodo não olhar para dentro e olhar sempre para fora e todo o tempo para fora, tentando culpar outra pessoa pelo nosso sofrimento. Sem reconhecer que, na verdade, o grande responsável pelos nossos sofrimentos, assim como o grande responsável pelas nossas felicidades,
somos nós próprios. Exatamente sobre o lauril do livre-arbítrio, Deus nos permitiu exatamente sermos os senhores, tanto dos nossos sucessos quanto dos nossos fracassos. Então, quando caímos, caímos por nossa própria culpa. Não busquemos um culpado externo. Não busquemos o tempo, o clima, o outro, o patrão, o vizinho, o colega de trabalho, o filho, a mãe, o pai, o irmão, o adversário como grande responsável pelos nossos infortúnios. Não. Os grandes responsáveis pelos nossos infortúnios somos nós próprios. Nós é que somos vítimas de nossa própria imprevidência, de nosso orgulho. Lembremos o que nos diz o Espírito de Verdade, também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. São eles que são os responsáveis por todos os outros defeitos que nós possuímos, porque tem origem neles, no orgulho e no egoísmo. Então, nós somos vítimas da nossa própria imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição. Se nós ficarmos atentos a isso, nós erraremos a cada vez menos. Nós cairemos menos. Nós seremos menos vítimas de nós próprios. Mas é muito simples não observar as leis divinas ou naturais, tentar viver as benesses que o planeta Terra, que a vida física nos proporciona, viver em toda a sua intensidade, sem qualquer limite de responsabilidade para consigo mesmo e para com o próximo, e depois que entra em derrocada, tentar localizar um culpado para isto. Sem olhar para dentro de si mesmo e sem reconhecer-se como o grande responsável pelo seu infortúnio. Da mesma forma que quando caminhamos no caminho reto, vencemos, alcançamos a felicidade, temos uma existência física plena, que os espíritos chamam de os espíritos completistas, que são aqueles que aproveitam ao máximo a existência terrestre. De quem é a láurea também, de quem se esforçou para isso. Deus é soberanamente justo. Então, ele nos dará de acordo com as nossas próprias obras. Se nós caminhamos pelo equívoco todo o tempo, nós seremos responsabilizados por isso. Se nós caminhamos na direção do bem todo o tempo, nós colheremos os louros disso. A escolha é nossa. Está completamente em nossas mãos, a decisão é nossa. Não é Deus quem decide isso por nós, não é o outro quem decide isso por nós, não é o nosso chefe, não é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, nosso esposo, nosso filho. Não, somos nós próprios a escolher os nossos caminhos. E só nós poderemos escolher. Porque se, ainda que eu tente abrir mão desta função que Deus me delega e tentar delegar ela a outra pessoa, mão da minha responsabilidade, do meu papel, e cedendo esse papel e essa responsabilidade a outro. Então, estejamos atentos para não continuarmos caindo por nossa própria culpa, sendo vitimismo da nossa ambição. Porque todas as vezes que a gente comete estes equívocos, a lei divina nos responsabilizará pelos nossos erros. E nos fará pagar cada centavo. Volto a frisar,
Não no sentido da vingança, da punição, mas no sentido do aprendizado. Porque se esse for o único caminho que nós escolhemos para o aprendizado, a lei divina se utilizará dele para isso. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantos? Quantos não planejam a existência? Quantos vivem cada dia como se fosse ver no próximo minuto, tentando viver toda a intensidade sem próximo? Quantos não são perseverantes na primeira dificuldade que enfrentam, no caminho do bem, logo desistem porque acham que aquilo não é para ele, que é muito difícil ser bom, que é muito difícil perseverar no bem? Quem foi que disse que era fácil? Aonde foi que nos parecia que ser feliz, que alcançar os objetivos na existência é fácil? Onde foi que a gente leu isso? Ninguém nos disse que seria fácil. Sobretudo no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, num planeta de relativo atraso espiritual como nós vivemos, que é o caso do planeta Terra, ninguém nos disse que uma existência aqui neste planeta seria fácil. Em circunstância nenhuma. Por isso que a perseverança é tão importante em nossa jornada. Porque sabendo as dificuldades que nós enfrentaremos sempre, é a perseverança que vai nos fazer seguir em frente, sem olhar para trás. Como, aliás, nos asseverou Jesus. Todo aquele que apanha a charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então a gente não pode apanhar a charrua e olhar para trás, lamentando profundamente os gozos da vida material que nós estamos deixando para trás. É evidente que o servidor também ele não precisa abrir mão completamente dos gozos da vida material, das belezas que a natureza do planeta Terra tem a nos oferecer, das alegrias, do bom convívio com os amigos, das viagens, né? Da possibilidade de conhecer outros povos, outras culturas. Nada disso é proibido. A questão é como nós utilizamos isso. De que maneira nós utilizamos isso? Para acumular mais conhecimentos, para enriquecer a nossa cultura, ou para esbanjar isso e mostrar a todo mundo que eu posso fazer uma viagem ao exterior por ano, que eu estive na França, na Inglaterra, na Itália. Qual o objetivo da minha viagem? É aprender? É me transformar? É fazer a minha cultura crescer? Ou é mostrar aos outros que eu tenho condições de viajar para o exterior uma vez por ano? Então é por isso que muitas vezes a gente se arruína, né? Pelo nosso mal proceder, pela nossa incúria, pela nossa cupidez. Quando na verdade nós precisamos perseverar no bem, estar atentos às dificuldades, organizarmos as nossas vidas, planejar as nossas ações, planejar inclusive a partida deste planeta. Porque todos nós sabemos que isso pode acontecer conosco a qualquer momento. Eu posso deitar esta noite para repousar o sono e não acordar amanhã. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ou eu posso acordar amanhã e aí de repente ter um mal súbito e deixar a vida física. Eu estou preparado para isso?
Eu estou me preparando para isso? Se o meu bilhete de viagem chegar agora, que a gente sabe que tem uma viagem para fazer, mas a gente não tem ideia de quando ela acontecer. O bilhete vai chegar em cima da hora, sem data marcada. E aí, quando ele chegar, eu estou preparado para essa viagem? A minha bagagem está pronta? Eu já organizei a minha mala? Ou é uma bagunça geral a minha mala? Ou ela está vazia? Ou dentro dela só tem bagunça? Vamos pensar na possibilidade de arrumar as nossas malas? Porque é evidente que todos nós queremos que esta viagem seja ainda bem mais lá para frente. Que a gente tenha bem tempo aqui ainda antes dessa viagem. Mas pode ser que não. Não temos como saber isso. Nós vemos companheiros e companheiras partirem nas mais variadas idades. Desde o mais idoso à mais tenra idade. Isso não nos é revelado. Então, vamos planejar a nossa existência, vamos ser perseverantes no bem, vamos evitar o mal proceder conosco mesmos e com o nosso próximo, vamos saber limitar os nossos desejos para que a existência física seja bastante proveitosa. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um acúmulo, de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas vezes isso acontece, né? Quantas uniões se dão por interesses? Ou por interesses materiais, porque uma das duas famílias é abastada, ou as duas famílias são abastadas, e união de duas famílias abastadas vai gerar uma família ainda mais abastada, né? E os interesses materiais sobrepujam os interesses das almas. Ou quando o interesse é apenas a beleza do corpo físico, e a gente precisa ter em mente que a beleza do corpo físico, ela se transforma com o tempo. O tempo é absolutamente implacável para a transformação da nossa beleza. Eu não vou deixar de, jamais eu irei dizer que a beleza ela deixa de existir. Não. Há beleza em todas as fases das nossas vidas. Mas ela se transforma de uma fase da vida para outra. Nós estamos preparados para isso? Se nós amamos apenas o corpo físico, se nós desejamos apenas o corpo físico, quando este corpo físico se transformar, nós continuaremos desejando estar com essa pessoa? E aí, quando eu estabeleço uma união dessa forma, muitas vezes o outro acredita que foi buscado por você pelas afeições de alma e lá na frente descobre que você só interessou ou pelos bens materiais ou pela beleza física, nos padrões que a sociedade moderna estabeleceu, e com o passar dos anos esse padrão se altera. E quando a pessoa descobre que você não tem mais nenhum interesse por ela, porque a sua beleza se transformou. Você se deu conta que você ocupou boa parte da existência dessa pessoa? E que essa pessoa voltou à sua vida, à sua própria vida, para estar ao seu lado e para dedicar-se a você, e de repente recebe como troco a indiferença numa fase mais à frente da vida? Agimos com responsabilidade para com o outro e para com nós próprios quando assim agimos? Isso faz com que as uniões sejam desgraçadas. Algumas, evidentemente, né? Mas o fato é que nos últimos anos nós estamos tendo mais divórcios do que uniões.
Há uns 3 anos atrás, eu vi um dado estatístico daqui de Feira de Santana, dos cartórios de união, que mostravam que, em um ano específico, em Feira de Santana, teve mais separações do que casamentos. E esse quadro não deve ter se modificado muito ao longo dos anos. O que é que isso quer dizer para a gente? Será que nós estamos colocando os interesses da alma acima de tudo, em detrimento dos interesses do corpo, ou está acontecendo o inverso? Eu estou buscando os interesses do corpo em detrimento dos interesses da alma. A gente tem todas essas atitudes e depois não quer ser responsabilizado pelos erros que comete? A gente não quer ser responsabilizado pelos nossos equívocos? A gente não quer que a lei divina nos responsabilize pelos nossos erros? Agindo dessa forma. Então nós, e por favor, companheiros e companheiras, entendam quando eu falo nós, eu não estou falando de nós que estamos nesse momento aqui na sala de estudos Chico Xavier. Eu estou me referindo a todos nós como humanidade. Vejam como não é tão difícil como parece ser nos livrarmos da possibilidade dos ditos pecados, dos equívocos, dos erros, como prefere chamar a doutrina espírita, e construir um amanhã melhor, sem punições. E aqui a punição, que também fique muito claro para nós, não é uma punição pela punição, é uma punição para que a gente aprenda a ler. Quando alguém comete um crime e é punido por isso com privação de liberdade, ou seja, vai para a cadeia e fica lá muitas vezes anos, aquilo é sobretudo para que o outro reflita e modifique a sua conduta na vida. Eduque-se para que não mais infrinja as leis civis, as leis humanas. Mas o que é que acontece na maioria das vezes, em outras não, mas na maioria das vezes, quem comete o crime continua cometendo crimes. Mesmo passando pelas punições, mesmo vivendo em um ambiente tão insalubre como é o sistema penitenciário do Brasil. Mas ainda assim o indivíduo sai e continua cometendo erros para voltar para o mesmo ambiente novamente. Nós, seres humanos, somos assim. Ou melhor dizendo, nós estamos assim, nós não somos assim, nós estamos assim. Por isso, essa maior intensidade que a gente está vendo nessa primeira metade do século XXI. Como as transformações estão acontecendo de maneira rápida. Como nesta última década, nesta terceira década deste século, as coisas estão se intensificando a partir da pandemia. Como parece que tudo está piorando, entre aspas, porque isso é o prenúncio de uma grande transformação que está por vir. Toda grande transformação pela qual a humanidade passou foi precedida de uma grande crise. Agora, não vai ser diferente, companheiros e companheiras. Estamos passando por uma crise importante, uma crise moral, ética, de valores aqui no planeta, como talvez nunca visto antes. Mas é exatamente para que a separação do joio do trigo aconteça. Para que se compreenda quem de fato está se esforçando para cumprir as leis divinas ou naturais e quem não está. Quem está preparando-se para a transformação, para o crescimento e quem não está. Quem permanece arraigado às necessidades da matéria. E por isso, evidentemente, vai ter que passar pelos dissabores, que são as dores em consequência
do não cumprimento das leis divinas, como nós temos discutido aqui ao longo desta noite. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantas pessoas sofrem de cirrose hepática porque sobrecarregam o seu fígado com álcool, ao ponto de gerar uma inflamação tão importante neste órgão, que os hepatócitos, que são células importantíssimas para nós, as células que compõem o fígado, cada hepatócito, cada célula do fígado tem mais de 100 funções, exerce mais de 100 funções em nosso corpo. Mas a gente o embriaga tanto com álcool, muitas vezes, que isso gera um processo inflamatório nessas células do fígado. Os hepatócitos, eles morrem. E no lugar deles, surgem células de gordura. Que é a esteatose que muitas vezes aparece em nosso exame de ultrassom de abdômen total. O excesso de álcool gera cirrose hepática, gera câncer de fígado. O fumo em excesso gera câncer de pulmão. Mas não só de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, de faringe, câncer de estômago, câncer de bexiga. O fumo é o maior agente cancerígeno que o homem ingere voluntariamente. E paga caro, né, por ele. Muitas são as enfermidades que decorrem da nossa intemperança e da nossa falta de cuidado com o nosso corpo físico. E tantas outras são geradas também pelo nosso equilíbrio mental, psíquico. Pelo excesso de ansiedade, estresse que nós vivemos nos dias atuais. O homem moderno que somos nós próprios, escolhemos para nós ou permitimos que outros escolham para nós um estilo de vida muito perverso. Onde trabalhamos 13, 14, 16 horas por dia, não temos tempo para o lazer, não temos tempo para a família, nos alimentamos mal, né, dos alimentos embutidos, dos alimentos industrializados, dos fast foods. Não fazemos atividade física porque não temos tempo para isso, não temos lazer, não temos a oportunidade de conversar com os nossos entes queridos. E aí nós levamos uma vida com nível de estresse e ansiedade elevadíssimos. A ansiedade é a incerteza em relação ao futuro, né? E esse conjunto de estresse e ansiedade constitui uma verdadeira bomba contra o nosso próprio organismo. Tanto contra a nossa própria saúde psíquica, que fica completamente alterada quando vivemos em estresse e ansiedade todo o tempo. Como isso também traz uma série de doenças do sistema cardiovascular, principalmente trazem obesidade, trazem uma série de doenças pela opção do estilo de vida que fazemos, pelos hábitos que adquirimos. E com isso nós degradamos o nosso corpo físico. Completamente. Então, como é que a gente não quer acabar encurtando a nossa existência com o mau uso do corpo físico e vindo em existências pretéritas, sendo responsabilizados por essa atitude nossa e vindo em existências futuras com corpos defeituosos? A gente só comete excessos na alimentação, na falta de cuidados, nos hábitos deletérios, porque a gente não aprendeu a lei divina. Porque a gente ainda não compreendeu
que precisamos ser cuidadosos com o nosso aparelho físico. Porque é ele que vai nos manter encarnados para cumprirmos as nossas necessidades como espíritos imortais que somos. E que a encarnação é absolutamente essencial para esse processo de transformação da alma. E quanto mais tempo eu passar encarnado, melhor. Para que eu possa fazer esse exercício do aprendizado. E possa crescer ainda mais como espíritos. Então, se eu não cuido devidamente do meu corpo físico, eu estou colocando ele numa situação muito ruim, que vai gerar um débito para com as leis divinas. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? E depois se queixam, os filhos tomam resistência e se sentem punidos por Deus, por verem seus filhos em sofrimento por fazerem más escolhas. Mas de quem é essa responsabilidade? É de Deus? Ou é minha que não estou sendo um bom pai? Uma boa mãe? E isso acontece porque, como eu disse, na busca pelos bens materiais, na busca por uma vida mais confortável, nós trabalhamos 14, 16, 18 horas por dia e esquecemos do cuidado com os nossos filhos. Delegamos a educação deles às babás, às prós, nas escolas, que podem sim nos ajudar nesse processo, mas não é a função principal delas. Essa é a nossa função principal. O papel da babá é cuidar para que nenhum problema de saúde lhe aconteça, para que a criança mantenha-se bem, estável, saudável. Não é educar. O papel da pró na escola não é educar, é instruir. O papel principal da escola é instruir nossos filhos, não educá-los. A educação é um papel intransferível do lar. Eu vou repetir. A educação é um papel intransferível do lar, do pai e da mãe. Eu me recordo que há uns anos atrás trabalhava com um colega e ele chegou um certo dia, uma sexta-feira, meio triste no ambulatório onde nós trabalhamos juntos. E eu, o que foi que houve? Você está assim triste? Ele falou, rapaz, hoje saindo de casa eu levei uma lição de meu filho, que ele só tem 4 ou 5 anos na época, não lembro bem. Eu disse, mas lição como assim? Ele falou, rapaz, é o seguinte. Eu geralmente, quando eu saio de casa de manhã, ele ainda está dormindo. E infelizmente, quando eu chego à noite já do trabalho, ele já está dormindo. Então, eu vejo ele durante a semana, mas ele praticamente não me vê durante a semana, ele só me vê nos finais de semana. Porque quando eu saio, ele ainda está dormindo, e quando eu chego, ele já está dormindo. Falei, cara, isso é sério, você não acha não? Ele falou, e hoje eu recebi uma lição dele. Falei, por quê? Ele disse, porque eu consegui sair de casa um pouco mais tarde hoje. Né? E quando eu saí, ele já estava acordado. Então eu brinquei um pouquinho com ele, e aí quando eu ia saindo, ele virou para mim e falou assim, até amanhã, papai. Aí eu parei assim, tomei aquele susto, voltei para ele e disse, não, papai vai voltar para casa hoje, papai não vai viajar não. Aí ele virou e falou assim, mas eu só vejo o senhor amanhã mesmo. Falei, pois é, não está na hora de rever isso não? Ele ficou pensativo, eu disse, pois é, às vezes a gente quer oferecer o melhor que há na vida material para a criança, o melhor plano de saúde, a melhor escola, as melhores roupas e sapatos, as melhores diversões e viagens.
garantir o futuro dos nossos filhos. Isso é nobre, é verdade. Mas a gente já perguntou para eles se é isso que eles querem? Ou se eles querem menos isso e mais a nossa presença? Mais o nosso calor humano? Mais a nossa participação em suas vidas? Então a gente precisa repensar isso. Porque na maioria das vezes, quando os pais são infelizes para com seus filhos, é porque não lhes foram atenciosos desde o início. Não combateram neles o princípio das más tendências, que muitas vezes começa a se manifestar na infância. Mas o pai que é ausente, a mãe que é ausente, pela necessidade do trabalho excessivo, tenta recompensar seu filho, recompensar a ausência com a aceitação de tudo que ele faz, com presentes materiais e com a aceitação de todas as atitudes deles. E nisso criamos filhos e filhas sem limites. E ser humano sem limite é um problema muito sério. Nós vemos na sociedade atual, né, pessoas que acham que não tem limites, que podem tudo, que acham que podem parar seu carro em fila dupla, num trânsito já complicado, que podem avançar sinal de trânsito, que podem desrespeitar o outro, desconsiderar o outro, desfazer do outro, porque nunca recebeu limites em sua existência. Então a gente precisa repensar, e muitas vezes as consequências disso é a punição que a lei divina nos impõe pela nossa incúria, pela nossa falta de cuidado. E aí muitas vezes nós nos pegamos pensando dessa forma: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Recebendo, entre aspas, esta punição, muito entre aspas, da lei divina, porque não fui cuidadoso ao observar a lei. E aí, só depois que o mal vem, é que eu então me vejo, mas se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse deixado de fazer isso, eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Por isso que nós precisamos aprender as leis divinas. Por isso que nós precisamos exercitar as leis divinas. Exatamente para que a gente não precise passar por essas circunstâncias. Por esses momentos onde a gente se pega, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse deixado de fazer aquilo, talvez isso não estivesse acontecendo comigo nesse instante. Então nós precisamos estar atentos às nossas atitudes. Porque a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? A quem nós responsabilizaremos se não formos a nós próprios? Não há quem responsabilizar. Pela nossa incúria, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa leniência, pela nossa cupidez, pela nossa avareza, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E depois, quando a conta chega, como se diz, né? Como se diz no jargão popular atualmente, quando os boletos chegam, quando a conta chega, a gente tem que pagar. E a conta sempre vem, companheiros e companheiras. A lei divina nunca nos deixa sem essa fatura, sem esse boleto para pagar. Ele pode até demorar um pouco de chegar, mas ele vai chegar. E a gente vai ter que pagar. Então, estejamos atentos para isso. Estejamos atentos a todo instante de que todo o mal que gerarmos voltará para nós. É como certa vez um escritor disse: a vida é um verdadeiro bumerangue. Tudo o que a gente joga volta para nós.
Não é assim um bumerangue? A gente joga, ele vai no ar bem longe e volta para nossa mão de novo. A vida é exatamente assim, companheiros e companheiras. Tudo que a gente oferece a ela, ela nos devolve de volta. Se a gente oferece as más atitudes, o egoísmo, o orgulho, é o que vai voltar para a gente. Se a gente oferece amor, solidariedade, fraternidade, compaixão, empatia, é isso que vai voltar para a gente também. E é exatamente por esses processos que nós seremos sempre responsabilizados por aquilo que pecarmos. Não há outro caminho. Porque se assim não fora, a vida vai virar um caos completo e irrestrito. Porque será o salve-se quem puder. Cada um vai querer tirar o máximo proveito, e já tira hoje, já tenta tirar o máximo proveito possível, né? Mas imaginemos nós se não houvesse nenhum tipo de responsabilização por nossos atos e atitudes na vida. O que é que não seria de nós? O homem, pois, como está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, causas atuais das aflições que a gente está estudando, lá está muito claramente escrito: o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então paremos de encontrar, de buscar encontrar lá fora alhures no outro a causa dos nossos sofrimentos, das nossas frustrações. Não está lá fora. Está dentro de nós. Tudo o que nos acontece na vida é um reflexo das nossas próprias atitudes. Se não for na existência atual, certamente o será nas existências pretéritas. Nós não fugiremos disso jamais. Por mais que a gente tente espernear, por mais que a gente tente fazer, nós efetivamente não nos livraremos disso jamais. E o homem só evitará este sofrimento, esta punição, quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. É aquele exercício que eu falei lá no início da palestra para vocês. Buscar se melhorar moralmente é aprender as leis divinas através do amor, da transformação interior, da elevação dos sentimentos. Ou, e principalmente juntos, intelectualmente. Que é a segunda etapa, a etapa da razão. Enquanto nós continuarmos desconsiderando a necessidade de transformação moral e intelectual, nós continuaremos a aprender pela dor. A lei não se cansará. Ela não vai dar o jeitinho brasileiro que a gente sempre conhece. Não vai. Não terá jeitinho brasileiro, não terá virada de mesa, não terá tapetão, não adianta. Enquanto nós não buscarmos o nosso melhoramento moral e intelectual, a dor irá sempre bater a nossa porta por nossa própria responsabilidade, não pela responsabilidade do outro. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Então nós precisamos apagar os nossos erros. E apagar o erro é voltar lá atrás e reconstruir o caminho. Demonstrar que aprendeu o exercício da lei divina. E aí, quando a gente demonstra claramente que nós aprendemos a lei, que nós já sabemos e entendemos o caminho, quando a gente faz esse exercício, naturalmente,
o progresso vem. Que é o que Deus deseja para todos nós, o progresso. Ele não deseja para nós o sofrimento. Ele entristece-se com o nosso sofrimento. Ele sempre nos quer ver felizes e de bem com a vida, de bem com o amor. Mas para isso, nós precisamos corrigir as nossas rotas. Mas o que acontece na maioria das vezes, confiante na impunidade, retardamos o nosso avanço e, consequentemente, a felicidade futura. Nós tentamos empurrar a lixeira, o lixo que produzimos em nossa vida para baixo do tapete. Não cabe mais, gente. O tapete já está lotado, não cabe mais. E ainda que caiba, chegará o dia em que eu precisarei levantar o tapete e limpar toda essa sujeira. Não adianta esperar pela impunidade, ela não acontecerá. Isso só retarda o nosso avanço e, por consequência, o nosso contato à felicidade futura. Não tente empurrar para baixo do tapete, não vai adiantar. Essa sujeira será vista sim pelas leis divinas e nós seremos responsabilizados por ela, ainda que a escondamos o máximo possível embaixo do tapete. Mas ela vai aparecer. Mas, entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio, o mal. E aí a experiência vem. Quando a gente, na existência atual, já não tem mais força física o suficiente para reconstruir o caminho. A experiência chegou tarde. Mas isso quer dizer que o meu destino está traçado infinitamente? Não. Seria bom que a experiência chegasse um pouco mais cedo para que eu refizesse o caminho, tivesse tempo, tivesse energia, tivesse disposição física para reconstruir o caminho. Se chegou tarde demais para essa existência, não tem problema. Eu terei outras existências para esse exercício, onde terei um novo corpo no folha, com toda energia, toda disposição para refazer a minha trajetória. Isso é o bom da lei de Deus. Porque lá, quando as oportunidades forem necessárias para que nós possamos reconstruir a nossa trajetória, reconstruir o nosso caminho na direção do bem. Isso a lei divina não se poupa. Ela nos dará todas as possibilidades. Mas é preciso que nós estejamos aptos, prontos a este processo transformador. E aí, companheiros e companheiras, já cumprindo o tempo que me foi estabelecido para esta noite, eu encerro com esta mensagem muito bonita do item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Quando o Espírito de Verdade conclui dizendo: contudo, assim como para o obreiro tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, não se incomode. Quando a noite do túmulo chegar, certamente virá um novo dia, virá o sol novamente, para que a gente possa reconstruir nossas trajetórias. Busquemos reconstruir já. Agora, não esperemos a próxima oportunidade, a próxima existência. Mas, se preciso for, outras possibilidades virão.
Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, para que nós possamos vencer as nossas adversidades e entender que para aprender as leis divinas, eu não preciso passar pela dor. A dor é uma escolha. Eu posso aprender pelo amor e pelo intelecto, que é mais simples, mais prazeroso para nós. Mas se a nossa escolha for a dor, a lei divina respeita. E aguarda o nosso tempo de aprender hoje para todos. Boa noite, minha gente. Para quem não viu, ô, Márcio, excelentes reflexões de grande profundidade. Ou aprendemos pelo amor ou pela dor. Acho que o momento é fazer o melhor, porque só cabe a nós a nossa melhoria. Que Deus nos abençoe, Deus te abençoa grandemente. Mestre Jesus te abençoa sempre por essa reflexão profunda, maravilhosa. Se tiver algum dos nossos irmãos querer fazer alguma pergunta, pode fazer. E no final, Márcio, tu faz a prece, por favor. Léo, pode... Não, só uma dúvida. Márcio, que estamos num planeta ainda de provas e expiações, né? E como você vê a cidade também, não tem? Uhum. Sim, Léo, tem sim, né? Uhum. É aquela coisa de dar com as redes sociais mostrando, né? O quanto eu sou bom, né? O quão o bem eu fiz, né? Que essa é a falsa caridade. O Evangelho é muito claro com isso. Ele nos deixa muito claro que quando a gente faz o bem, buscando uma recompensa na terra, o reconhecimento das pessoas, ou a enaltação da nossa figura, né? Quando a gente busca um benefício, esse benefício já veio, né? A gente já alcançou o nosso resultado, o nosso objetivo. Então, o bem que nós fazemos, intencionados, né, em obtermos reconhecimento público, esse bem, bom, é bom porque ajuda alguém, mas a você mesmo não vai ajudar muita coisa não, porque já lhe trouxe um benefício, que é o reconhecimento público que você tanto desejou, né? Só que muitas vezes esse reconhecimento público passa muito rápido. Ao passo que aquele bem que é pelo bem do outro, né, é desinteressado, que não tem nenhum desejo de ser reconhecido publicamente. É o bem porque você deseja fazer o bem, porque você reconhece no necessitado um irmão seu e você o ama e por isso o quer tirar do sofrimento. Esse bem certamente lhe trará muitos benefícios futuros. E não é a falsa caridade, como você chamou bem a atenção e que acontece muito ainda nos dias atuais e que a gente espera que aprendamos, né? Que o bem não deve ser um veículo para a autopromoção pessoal. O bem deve ser feito pelo próprio bem, pelo amor à humanidade, que deve ser a nossa grande causa. Dá com a mão direita, né, Márcio? Esquecer de mostrar a esquerda. Exatamente, dona Darcy. E aí, minha gente, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Márcio, boa noite. Grato, meu amigo, pelas palavras edificantes aí. Tem muito que refletir sobre essas palavras, né? Muito grato. O Márcio, como é que a gente, o que é que a gente entende por bem-aventurados? Como é que a gente pode ser bem-aventurados no sofrimento? Me ajude a entender isso aí um pouquinho.
Parece uma antítese, não é, Alberto? Como é que eu estou sofrendo e sou bem-aventurado, né? Até porque o sofrimento parece muito mais uma má aventura do que uma boa aventura, né? Porque sofrer não é bom, ninguém de nós quer sofrer, mas todos nós desejamos ser bem-aventurados, né? E por que Jesus disse isso, né? Porque todas as vezes que nós sabemos tolerar o sofrimento, sobretudo aquele sofrimento que não nos cabe minimizar, dirimir, porque todo sofrimento que nos cabe dirimir, a gente deve buscar dirimir, né? É lícito, é justo, é correto buscar dirimir. Mas às vezes nós somos acometidos de sofrimentos que a gente não tem o que fazer, né? Uma doença muito grave, por exemplo, que não é prevenível, né? Que a gente não sabe uma causa, que não é prevenível, né? Por exemplo, como prevenir um câncer de pâncreas? A gente não sabe, né? Uma doença muito grave, mas a gente não sabe como prevenir, né? Mas, no entanto, as pessoas são acometidas por câncer de pâncreas. É uma doença muito grave que leva à morte mais de 90% dos seus portadores. Como é bem-aventurado ser portador de um câncer de pâncreas que nos leva à finitude, né? É você ter a serenidade de enfrentar o sofrimento e de entender que ele tem uma causa. Que você pode até não identificar essa causa nesse momento, nessa existência. Mas é confiar, é ter a certeza de que Deus não foi injusto com você. Não é injusto com ninguém. E, portanto, há uma causa que você não identifica na vida atual, mas que certamente está em existências pretéritas anteriores. E, portanto, se você sabe suportar essa dor, esse sofrimento, você é bem-aventurado nele. Mas, por outro lado, se você não aceita o sofrimento, se você maldiz esse sofrimento, se você se sente injustiçado por esse sofrimento, se você renega a existência de Deus por conta desse sofrimento, porque você acha que ele não deve existir para que um sofrimento desse, você é uma pessoa tão boa que não merece sofrer e recebe um sofrimento desse, desconhecendo completamente o seu pretérito, o seu passado, né? Você não está sendo um bem-aventurado. O sofrimento não está exercendo o papel que precisa exercer ainda em você, que é o de transformação, que é o de compreensão das leis divinas, né? Então, é possível sim ser bem-aventurado no sofrimento, como nos ensinaram Jesus. Basta que eu saiba, tenha sabedoria para buscar vencer aquele sofrimento que é passível de ser vencido e compreender aquele sofrimento que eu não posso fazer nada para evitar, porque ele tem consequências advindas de vidas pretéritas. Eu só preciso aceitá-lo, compreendê-lo com sabedoria. Aí eu sou bem-aventurado, certamente. Resignação, né, Márcio? Fidelis, pode falar, Fidelis. Márcio, sua reflexão foi muito boa. Você falou na educação com a família, falou no aumento do pai ausente, a mãe ausente, falou dos filhos sem limite, e a vida é a lei do retorno. Eu pergunto a você, o que nós poderíamos acrescentar na educação de hoje para nossos filhos ser pessoas melhores amanhã? Essa é uma pergunta bem complexa, viu, Fidelis? Eu não sei se eu tenho uma resposta correta para lhe dar, né? Mas eu vou pôr meu ponto de vista para você, baseado, evidentemente, no que eu estudo e já estudei da doutrina espírita, né? Mas essa é uma pergunta sua, é a pergunta do milhão, né? Essa pergunta sua é a pergunta do milhão, né? Porque, de fato, isso é o que a gente mais precisa
saber, né, nesse momento. Exatamente para que essa relação pais-filhos, e sobretudo para que a gente produza filhos melhores para o mundo, né? A gente sempre se preocupa em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, e a gente se esquece que a gente também tem que se preocupar em deixar filhos melhores para esse mundo, né? E eu diria para você que nada como oferecer atenção, amor, carinho e diálogo. Nada é melhor do que isso. A compreensão, né? E quando eu digo a compreensão, não é passar a mão na cabeça e aceitar tudo que os nossos filhos fazem, mas é compreender que eles estão no estágio evolutivo deles, né? No instâncias para o próprio aprendizado deles, né? Aproveitar as circunstâncias dos equívocos para o próprio aprendizado deles. Mas o que nós precisamos mesmo hoje é estar próximos, doarmos de nós próprios aos nossos filhos, não doarmos do que nós temos. Doar do que nós temos é importante, mas doarmos de nós próprios é muito mais importante, né? Doando muito amor, muita compreensão, muito convívio, muita proximidade, né? Muito respeito, mas também muito limite, né? Porque todos nós precisamos ter limites, todos nós, né? Não apenas os nossos filhos crianças, adolescentes, adultos jovens, não. Nós temos limites em nossas vidas, né? Tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer, né? Então, a mesma coisa a gente precisa preparar os nossos filhos para isso. E uma coisa que eu sinto muito nas gerações atuais, né? Eu lido muito com jovens aí na faixa dos 20 aos 23 anos na universidade. E o que eu percebo hoje também é que os jovens de hoje têm muita baixa tolerância à frustração, né? Quando eles passam por uma frustração, parece que o mundo acabou, né? Isso é um pouco da nossa responsabilidade, do nosso papel. Porque hoje em dia os pais e mães não deixam os seus filhos, crianças e adolescentes, passarem por frustração. Querem resolver tudo para que o mundo dos filhos seja o mundo dos sonhos. Mas a vida aqui fora é a vida dos sonhos? Não é, né? Aqui fora, queiramos ou não, todos nós temos que passar por frustrações, verdade? Por fracassos, por insucessos, eles fazem parte das nossas vidas. Elas são construídas sobre vitórias e fracassos, derrotas. Isso é normal, isso faz parte do processo. No momento em que eles caem no mundo e enfrentam as derrotas, eles vão desabar. Então, a gente precisa deixar nossos filhos passarem por frustrações, sim. Claro, você não precisa deixar passar por frustrações muito grandes, né? Que talvez causem traumas terríveis, mas assim, mais pequenas frustrações, ao passo que ele vai amadurecendo, passando por frustrações um pouco maiores. Isso é importante, porque quando ele chegar na vida aqui fora, e não tem como a gente proteger, né? Na vida lá fora, não tem como, né? Que vive atualmente, não alisa ninguém, né? Então, se ele teve a oportunidade de viver frustrações sob a sua supervisão, sob o seu olhar, né? Mas ele teve a oportunidade de viver frustração, ele não vai enfrentar dificuldade quando ele enfrentar a frustração. Frustrar-se, ele sabe o que é fracasso, ele sabe o que é falhar, então ele vai encarar como mais uma falha, né? Mas se a gente protege, põe o filho sob uma redoma todo o tempo, né? Que não pode pousar uma mosca no meu filho, não pode pousar uma muriçoca, né? Se eu protejo, quando chega no mundo lá fora, não vai ter redoma. E aí a frustração
o número de jovens tentando suicídio hoje, nos últimos anos, tem Muito grande. absurdamente. Exatamente pela baixa tolerância à frustração. Então, Fidelis, se pudesse dar algum direcionamento nessa difícil pergunta que você me trouxe, seriam esses, viu? Não, Márcio, mas você respondeu, tá à altura, isso mesmo. A gente hoje em dia tem que criar o filho com a disciplina e limite, né? E explicando sempre ele que a vida não é fácil como às vezes ele pensa, né? Porque todo dia tem ali o pão na mesa, né? Tem a diversão e tudo, mas a gente está preparando ele para ser um gladiador, que ele vai também cair na luta e vai lutar para sobreviver, né? Para a sobrevivência dele. Então a gente já vem dele pequeno, a gente ensinando, né? O que é a vida, o que acontece, como você falou aí, você explanou muito bem, entendeu? A gente vai sempre passar por frustração, a gente nem sempre vai tirar 10, né? Vamos tirar o 8, um 7, talvez um 5, né? Exatamente. Então a vida é essa mistura aí. E a gente tem que agregar as coisas boas, né? Separar das ruins e ir levando, né? Principalmente e falando dele e do Criador, né? Que tudo está o Criador, tudo que a gente está vivendo aqui, a natureza, a beleza, né? Também as coisas ruins também é para termos o melhoramento de nossas vidas, né? Para a gente saber que a gente nem sempre está pelo alto, né? Nem sempre está bem, né? Então é isso mesmo, você explanou muito bem. Parabéns pela palestra e tá coisa, viu, Disse? Pode explanar sua pergunta, seu comentário. Não, eu queria falar para o Márcio que eu não vou fazer a pergunta de 1 milhão. Não vou. Não vou, porque eu sei que é difícil responder, porque eu acho que é muito difícil a gente, hoje, a educação hoje, como ontem, né? Porque nós temos que ser exemplo. E muitas vezes nós não somos exemplo. Quando nós vamos chamar a atenção de filho, falar, por que você está me chamando se você não faz? Filho fala, a gente sabe que filho fala. Mas não é isso que eu queria falar, não, Márcia. Eu queria falar assim. Quando a gente vai viajar, a gente prepara a mala da gente. É sobre a mala que eu queria falar. Então, você põe tudo ali que você vai precisar, né? Você põe creme, desodorante, protetor, o que você vai precisar. Os remedinhos, né? A gente coloca. Aí a gente coloca para a viagem. E sempre a gente esquece alguma coisa. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Como preparar a mala para a grande viagem? Porque muitas vezes, é que nem você falou, hoje estamos aqui. Amanhã pode ser que nós fazemos a viagem, né? E a gente não preparou nada, né? Mas a pergunta é essa, como se preparar para a grande viagem? Excelente pergunta, Disse. Que também não é fácil não, viu? É 1 milhão? É de 1 milhão também? Pergunta de 1 milhão também, viu? Pergunta de 1 milhão também. Pergunta brilhantemente já respondeu, né? Quando a gente vai viajar para um lugar frio, né? Para além de tudo o que você acrescentou, eu vou colocar casacos, né? Luvas, gorro, né? Porque eu vou encontrar lá um ambiente frio, né? E vai precisar de agasalhos. Se eu vou para o Nordeste do Brasil, né? Eu não preciso levar casaco, né? Não preciso levar nada disso. Eu vou levar camisetas, shorts, né? Sungas, roupas de banho, né? Porque eu vou preparar a minha bagagem segundo ao destino que eu vou. E preparar a nossa bagagem aqui não é com os bens materiais, é com as nossas virtudes, né? Então, a gente acumula na nossa bagagem, para essa grande viagem, as nossas virtudes. Para viajar aqui na Terra, eu vou botar na minha mala, a depender de para onde eu vou, tudo aquilo que eu vou precisar. Para essa mala, para essa grande viagem, a gente só vai precisar de virtudes.
Então, busquemos encher as nossas virtudes, a nossa malinha de virtudes, o máximo que a gente puder. Mesmo sendo uma mala pequenininha, não se incomode. Vai caber nela todas as virtudes que existem, né? Porque a gente não vai ter essa limitação de bagagem que a gente tem nas companhias aéreas, né? Eu só posso levar uma mala de até 10 quilos no compartimento de bagagem da cabine, ou posso levar, pagando, uma mala de até 23 quilos no compartimento de bagagens da aeronave, né? Aqui não, essa viagem disse, mesmo sendo uma mala pequenininha, mas vai caber muita virtude. Pode colocar virtude nela, que todas que você vai colocar vai caber. E quanto mais virtudes tiver essa malinha, né? Melhor eu estarei no destino final dessa minha viagem. Tem que ser uma mala que caiba as roupas de inverno e de verão. A mala da grande viagem, né? Isso, exatamente. Exatamente. Ó, disse. E aí, minha gente, ainda tem um pouquinho de tempo, se alguém querer fazer mais alguma pergunta, senão nosso querido irmão vai fazer a prece. Parece que não tem mais pergunta, não. Foi tudo muito bem explicado, com louvor. Pode fazer a prece, Márcio. Deus te abençoe e te protege sempre. E a todos. Amém a todos nós, disse. Então vamos agradecer a espiritualidade superior, a presença dentre nós nessa noite. Cada um de nós em nosso lar, mas certamente nós recebemos o auxílio benfazejo dos bons espíritos que acompanham as atividades da Sala de Estudos Chico Xavier, inspirando-nos, fortalecendo-nos, trazendo-nos bom ânimo e disposição para a vivência no plano físico, em nosso planeta Terra, para que possamos, ao sair daqui, retornarmos à vida espiritual em uma condição melhor do que quando de lá partimos para a vida física. Que estes companheiros do além continuem a nos auxiliar, não apenas nos momentos do encontro da sala de estudos, mas em todos os momentos de nossas vidas, principalmente naqueles momentos mais graves, aqueles momentos mais agudos, onde certamente nós precisaremos ainda mais do concurso deles, para que nós possamos lograr bom êxito na nossa realização. Que tenhamos todos um resto de semana iluminado, de muito trabalho nas esferas física e espiritual, desejo de transformação, vontade, garra para vencer os nossos defeitos e a crescer a cada dia mais as nossas virtudes. Sede conosco, Senhor, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja.